O grandioso rio Eufrates, cujas águas têm fluído desde tempos ancestrais, ocupa um papel de destaque no cenário global. Este rio, originário das terras altas da Armênia, atravessa a Síria e o Iraque, entrelaçando-se profundamente com o tecido da história humana. Suas águas, muito além de serem meros recursos hídricos, têm sido um testemunho vivo, observando o nascimento, o auge e o eventual declínio de civilizações ao longo de seu curso. Contudo, num paradoxo tanto trágico quanto irônico, esse corpo d'água, outrora abundante e vigoroso, começou a secar lentamente. À medida que suas águas recuam, mistérios que permaneceram ocultos sob suas correntes vêm à luz, desvendando segredos que antes estavam além da imaginação humana. Recentemente, algo impressionante emergiu do rio Eufrates, e essa descoberta aterrorizante pode mudar toda a história da humanidade. Junte-se a nós enquanto exploramos essa estranha descoberta e como ela desafia tudo o que já conhecemos sobre a região. Mas antes de continuarmos, quero te apresentar o fone GM2 Pro. Ele possui um design incrível e também tem cancelamento de ruído. Seu sistema de touch serve para trocar e pausar músicas. Além disso, possui um modo gamer que reduz a latência e o delay nos jogos. Fone excelente para fazer chamadas com microfone de qualidade, sua bateria dura 5 horas seguidas, sua capinha pode recarregar por mais 4 vezes, proporcionando mais 20 horas de uso. Garanta já o seu na loja Cloud Importados e use nosso cupom REALIDADE10 para ganhar um super desconto. O link está na descrição. O rio Eufrates, o mais longo do sudoeste da Ásia, ocupa um lugar notável na história. Quando fluía em sua capacidade normal, era o sustento para as pessoas e civilizações que prosperavam ao longo de suas margens. Originando-se nas terras altas da Armênia, perto da cidade de Erzurum, a uma altitude de aproximadamente 3.000 metros acima do nível do mar, o rio Eufrates embarcou em sua majestosa jornada. Conforme o rio Eufrates descia, recebia um impulso dos rios Karasu e Murá. Esses afluentes se uniam, adicionando mais água ao já poderoso fluxo. A cada quilômetro que percorria, ele não carregava apenas água, mas levava consigo um monte de história. O rio Eufrates fluía para o sudeste, trilhando seu percurso pelas paisagens da Síria e do Iraque. Ao longo de seu caminho, o rio criou vales férteis e nutriu a terra. Na antiguidade, seu vale era um centro próspero de atividade humana, onde grandes civilizações floresciam. As águas abundantes do rio serviam como um catalisador para a agricultura, possibilitando o crescimento de vastas plantações que sustentavam comunidades e permitiam que civilizações prosperassem. Às margens do rio Eufrates estavam cidades magníficas, cujos remanescentes ainda podem ser vistos até hoje. Essas cidades eram centros de comércio, cultura e inovação. O rio Eufrates, que flui perto de lugares históricos como a cidade de Ur e as ruínas da Babilônia, tem sido parte importante da história de várias civilizações. Mas, recentemente, o rio tem diminuído, muito diferente de sua grandiosidade do passado. Não está chovendo o suficiente para manter o rio cheio como costumava ser, o que é um grande problema, especialmente para o Iraque, que está passando pela pior seca de sua história. A mudança climática está tornando a situação ainda pior. Está ficando mais quente e chovendo menos na região nordeste da Síria, por onde o rio passa. Isso faz com que menos água flua pelo rio e mais água evapore, deixando ainda menos para as pessoas e animais. Por causa disso, os fazendeiros não têm água suficiente para irrigar as suas plantações. Consequentemente, muitas delas estão morrendo. Isso forçou quase 800 famílias a sair de suas casas e vilas. Não são apenas as pessoas que estão sofrendo. A falta de água está prejudicando as plantas e animais que dependem do rio para viver. Até os pântanos e áreas úmidas, lar de muitos animais, estão em risco. Além da falta de chuva e da mudança climática, as ações dos seres humanos também estão prejudicando o rio. A água não está sendo bem gerida, e as ações humanas, como a construção de barragens e desvios, estão afetando o fluxo natural do rio. Então, o problema não é apenas o clima, mas também como o tratamos e o usamos. Quando combinamos essas ações humanas com os efeitos das mudanças climáticas, não é de se admirar que a situação tenha se agravado da maneira como aconteceu. O ministro dos Recursos Hídricos do Iraque vem alertando a população que o rio Eufrates pode secar completamente até 2040. Contudo, à medida que este rio fica cada vez mais seco, estamos descobrindo artefatos antigos emergir de seu leito. E um deles é algo que se pensava estar perdido: o túmulo do lendário herói Gilgamesh. Pessoas de todos os cantos do globo estão animadas pela possibilidade de desvendar os mistérios que cercam essa figura mítica. A descoberta aconteceu no Iraque e se alinha com as histórias contadas na epopeia de Gilgamesh. Esse é um dos textos mais antigos que conhecemos e fala sobre as aventuras heróicas de Gilgamesh, um rei lendário.
Através desse texto, temos um vislumbre da antiga Mesopotâmia, conhecendo suas crenças e modo de vida. Se for confirmado que o túmulo recém-descoberto é realmente de Gilgamesh, vamos entender muito melhor a civilização antiga. Gilgamesh é um personagem gigantesco na mitologia mesopotâmica, sendo descrito como um semideus e conhecido por sua força, coragem e inteligência. Sua história começa em Uruk, uma das grandes cidades da antiga Mesopotâmia. Ele era o rei e tinha muito poder, mas não usou esse poder com sabedoria, e isso causou problemas. Os deuses criaram Enkidu, um homem selvagem, para ser um contrapeso para Gilgamesh. Quando se encontraram, se tornaram amigos e juntos viveram várias aventuras. Uma das mais conhecidas é a luta contra Humbaba, o monstro que guardava a Floresta dos Cedros. A Floresta dos Cedros, um lugar sagrado e encantado, era protegida por Humbaba, cujo propósito era proteger a floresta de qualquer intruso e manter sua santidade. A própria floresta atuava como um símbolo do poder divino e representava a conexão entre o reino terrestre e o reino dos deuses. Não intimidados pelo perigo que os aguardava, Gilgamesh e Enkidu partiram para confrontar Humbaba. Sua determinação e destemor para a missão eram apenas um vislumbre de quão poderosos e corajosos eles eram. Humbaba, ciente de sua presença, desencadeou sua ira sobre eles, lançando ameaças e exibindo sua força formidável. No entanto, Gilgamesh e Enkidu permaneceram inabaláveis pela intimidação do monstro. Em uma batalha climática, Gilgamesh e Enkidu lutaram contra Humbaba. Sua força, habilidade e coragem combinadas permitiram-lhes superar o monstruoso guardião. A cada golpe, eles minavam o poder de Humbaba, exibindo sua determinação inabalável para proteger seus interesses e afirmar sua dominação, eventualmente derrotando-o. A derrota de Humbaba não apenas demonstrou as capacidades físicas de Gilgamesh e Enkidu, mas também serviu como uma unificação simbólica de ambas as suas forças. Embora fossem criados para serem opostos um ao outro, eles conseguiram se unir como um e derrotar seu inimigo. A derrota de Humbaba e a conquista da Floresta dos Cedros elevaram Gilgamesh e Enkidu ao status de heróis lendários. Sua vitória não apenas impulsionou sua reputação, mas também abriu o caminho para futuros encontros com criaturas míticas e desafios. É importante notar, porém, que sua vitória sobre Humbaba também teve consequências profundas. O ato de matar o guardião da Floresta dos Cedros interrompeu a ordem natural, e com isso trouxe sobre eles a ira dos deuses. Nesse ponto, o texto tomou um rumo dramático com a morte de Enkidu. Aflito pela dor e assombrado pela inevitabilidade da mortalidade, Gilgamesh foi impulsionado a uma busca pela vida eterna. A busca o levou aos confins da Terra, onde enfrentou vários julgamentos e encontrou seres extraordinários, incluindo os escorpiões e a taberneira Siduri. Siduri viu a dor e a angústia interna que Gilgamesh carregava consigo, mas mesmo assim, tentou fazê-lo entender a futilidade de sua busca pela vida eterna, lembrando-lhe que apenas os deuses possuíam tal dom, e Gilgamesh não era totalmente um deus. Siduri tentou fazer Gilgamesh perceber o valor da vida mortal e incentivá-lo a aproveitá-la, mas ele não deu ouvidos. Ele encontrou Utnapishtim, um homem que sobreviveu a um grande dilúvio e tinha a vida eterna. Gilgamesh queria o mesmo para si. Utnapishtim propôs um desafio a ele: ficar acordado por 6 dias e 7 noites. Gilgamesh falhou porque, sendo também humano, o sono o venceu. Mesmo assim, Utnapishtim, compadecido, deu-lhe uma planta que poderia rejuvenescê-lo. Gilgamesh estava animado com a ideia de levar a planta para Uruk e usá-la para viver eternamente jovem. Mas enquanto se banhava, uma cobra roubou a planta mágica. Isso deixou Gilgamesh devastado, mas também lhe ensinou uma lição valiosa sobre a aceitação da mortalidade. A história de Gilgamesh é uma das mais antigas que temos, escrita em acadiano, a língua da antiga Mesopotâmia. Existem várias cópias da história, o que prova sua popularidade na época. A versão mais completa que temos está em 12 tábuas de argila encontradas na biblioteca de um rei antigo em Nínive. Uma dessas tábuas, conhecida como a Tábua do Sonho de Gilgamesh, foi roubada durante a Guerra do Golfo e, após uma jornada internacional, foi devolvida ao Iraque em um evento em Washington. A tábua contém parte da epopeia de Gilgamesh, uma das literaturas mais antigas conhecidas. A tábua, inicialmente ignorada e coberta de poeira, passou por vários leilões e acabou no Museu da Bíblia, desencadeando controvérsias e batalhas legais. Em 2019, a tábua foi confiscada e devolvida ao Iraque, juntamente com outros artefatos roubados. A maneira exata como Gilgamesh morreu é incerta, mas muitos acreditam que ele viveu uma vida longa e morreu de causas naturais.
Ele foi enterrado sob o rio Eufrates, de acordo com as lendas. Disse que o rio se abriu para receber o corpo de Gilgamesh durante seu funeral. Agora, com o rio seco, o local onde ele pode ter sido enterrado está acessível. Isso liga a história antiga à descoberta arqueológica atual, tornando a lenda mais tangível e real. Agora queremos a sua opinião sobre o assunto. Deixe nos comentários e nos vemos no próximo vídeo.